a Beatriz Azzolini. Mãe. Desculpa, vai falar. Achei que você estava me interrompendo. Olá, eu sou Beatriz Azzolini, psicóloga. Mamãe. Meu filho, que isso, meu filho? Onde que está a educação que eu te dei? O gato comeu. Ai, o gato que eu tenho que apresentar. E aí, tudo bem, pessoal? Estamos hoje no terceiro episódio do Socorro Mãe. E hoje nós vamos falar sobre criação versus educação. Estou aqui com a Bia, doutora Beatriz, minha mãe, psicóloga, e ela vai falar um pouco pra gente sobre isso. O que você pensa sobre educação? Ai, deixa eu ver o que a minha mãe me deu. Ai, eu posso falar pra você. Eu acho que será que ela deu? O que você pensa? Porque o que acontece? A educação e criação tem uma grande diferença. Você criar um filho é tranquilo, basta você satisfazer as vontades desse filho. As necessidades, agora, alimentação. Tudo, né? Eu falo criar é tranquilo porque basta você satisfazer. Agora, educar, você coloca limites, você coloca regras. Aí entra a dificuldade, né? Não é fácil você educar. É muito fácil você criar, né? O fato de você colocar aí das necessidades básicas, isso a gente percebe que qualquer ser humano que chegue a precisar de alguma coisa, mesmo não sendo da família, ele é atendido. De alguma maneira alguém está ali para ajudá-lo. Agora, encaminhar, educar, tem uma diferença muito grande. E o que eu percebo é que tem que existir uma parceria, né, entre a família e a escola, porque a criança ela aprende na convivência livre através da família. Então, no dia a dia, ela vai sendo educada de acordo com o que essa família passa para ela. Então, é de uma maneira lúdica, tranquila, né, sem aquela sistemática que já entra na escola. Quando você coloca uma criança na escola, ela vai ter a aprendizagem dela. E essa aprendizagem, geralmente, na maioria das vezes, ela é sistemática e com um objetivo final. E o que a gente percebe? Que muitas famílias, às vezes, deixam a educação para a escola. E aí entra um conflito grande, porque não é função da escola boas maneiras, educação. Então, é necessário, entre as duas, esse equilíbrio, porque uma complementa a outra. Você manda o seu filho, lembra quando criança? Que às vezes vocês tinham algumas dificuldades em querer ir para uma escola que não oferecia tanto como uma outra, e eu coloquei o que para vocês? Que vocês estavam indo à escola para aprender. Tinha um objetivo, vocês não estavam indo para passear, né? Lazer você faz em casa, mas o que é importante é esses pais, né, educarem seus filhos seguindo algumas regras para eles mesmos, porque eu como psicóloga percebo que os pais hoje com o dia a dia corrido, tudo, eles vão perdendo esse foco e eles vão se atropelando e achando uma tarefa muito árdua a educação de um filho. Até nesse momento de quarentena, muitos pais estão estranhando o comportamento dos filhos e descobrindo quem realmente são os filhos e as condutas deles, não é? Sim, por quê? Porque transfere para uma babá, transfere para uma professora, para uma escola, funções que eles, como pai, deveriam ter o domínio, o controle. Esse momento que todos nós estamos vivenciando é um momento que enlouquece muitas famílias, porque eles não têm o hábito, né, de estar 24 horas dentro de um espaço, muitas vezes um espaço limitado. Aí é onde entra, eu falei. Troca a educação talvez pela distração desses filhos, então, né? o que é necessário, na minha opinião? Você buscar se analisar, né? Você ter um autoconhecimento de que tipo de pai ou mãe você é.
o que você pode estar entendendo como você age para você saber conduzir esses filhos da melhor maneira. Porque para você educar um filho, é muito importante você ter regras e limites. E muitos pais, né, eles transferem tanto para os outros que quando eles mesmos colocam alguns limites, eles mesmos sabotam essa regra. Porque para poder amenizar uma situação ou resolver uma situação momentânea, eles cedem com relação a algum castigo, alguma punição. Então, isso daí já vai fazendo com que o próprio filho perceba que ele pode sempre avançar. Aí é culpa da criança? Não, a falha não é culpa, porque nós, né, não temos uma receita certa, não existe um manual perfeito para ser um pai, uma boa mãe. Na verdade, não existe um pai perfeito e nem uma mãe perfeita. Nós somos cheios de falhas, né? Existem sim aqueles que acertam, né, que buscam e acertam, e aqueles que falham, mas também buscam e chegam a acertar. Então, isso que é importante, você perceber que você, quando coloca um limite, você tem que supervisionar, né? Se você dá uma punição para o filho, você não pode simplesmente dar e esquecer, você tem que estar supervisionando. E isso é em qualquer situação. Se você participa de um jogo, o jogo tem regras. E para você saber se o seu parceiro está sabotando ou não, você tem que estar acompanhando, não é? Porque se você não acompanhar, é um jogo. Então ele sempre vai querer tirar vantagem em cima de você. E muitos pais não percebem que não é que o filho é ruim. Isso é pela própria necessidade dele testar até onde ele pode chegar. E se ele percebe que realmente a fala dos pais tem um limite, ele vai respeitar esse limite. Agora, se sempre eles vão cedendo, sempre eles vão se sabotando sem perceber, essa criança vai ficando sem limite. Não é culpa dela, é do sistema que não está bem direcionado. Então, é muito importante afeto, carinho, né? Perceber que tipo de pai ou mãe que você é. Se você é uma mãe autoritária, se você é uma mãe permissiva, se você é uma mãe negligente, se você é uma mãe muito afetiva, porque sempre vai faltar o limite ou faltar o afeto. Então, o que é importante? Também não é muito saudável você ter muito limite, excesso de limite e muito afeto. Porque a gente tem que aprender a trabalhar com o equilíbrio e a criança também precisa passar pelas frustrações. A vida não é perfeita, né? Sem obstáculos. Então, a gente trabalhando dessa maneira, buscando, a gente consegue estar errando menos ou então acertando mais, né? Então, a criação é assim, é fácil criar? É fácil, muito fácil criar. Basta você permitir o que a criança quiser. Agora, o educar não é complicado, mas você tem que analisar, perceber na onde você precisa. É a mesma coisa de preparar uma comida. Você tem ali uma receita mais ou menos, né? Ou pode ser a melhor receita do mundo. Mas dependendo da maneira com que você vai preparando, ou você põe muito sal, ou põe muito açúcar, e com o tempo você vai testando e vai percebendo que para você poder atingir um bom resultado, você precisa de rever algumas doses que você está colocando ou a menos ou a mais. E com isso você chega num bom resultado. Agora, é muito importante os pais conhecerem as fases da criança, né? Em que momento o filho está passando e você ir trabalhando de acordo com isso, porque muitas vezes a gente reforça uma birra que às vezes não é uma birra, né? Ou então você exige da criança
como se ela estivesse fazendo uma birra, e na verdade não é, é uma fase da vida dela que ela está passando. Então é fundamental o quê? Você buscar conhecimento, não precisa aprofundar, ser entendido sobre o assunto, mas você buscar, né, com pessoas que já vivenciaram, com profissionais da área da psicologia, na onde você está falhando, que maneira que você conduziu de maneira que não atingiu bons resultados, porque através do conhecimento você vai perceber aonde você pode rever. Agora, trabalhar a frustração do filho é fundamental. O bom pai não é aquele que oferece tudo para um filho, ao contrário. É mais fácil você oferecer tudo para um filho e naquele momento você achar que você está tranquilo, não tem aborrecimento nenhum. O bom pai é aquele que aprende a falar não para um filho, que faz com que esse filho enfrente essa frustração para que ele seja um adulto com garra, com segurança, com confiança. E essa frustração você tem que trabalhar de uma maneira que você valorize a autoestima desse filho, né? A confiança, a segurança para ele se tornar um adulto que tenha garra e não desista no primeiro obstáculo. Ou então que não venha correndo chamar mamãe, mamãe. Eu tava contando antes da gente gravar quantos nãos eu já ouvi na vida. Tô brincando. Mas é através do não que você faz com que a pessoa busque uma saída, né? Porque com esse momento, né, de crise, da pandemia, todo mundo em isolamento social, o que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem, por mais que elas estejam numa situação confortável ou que as coisas estejam mais ou menos sob o controle, ela causa um desgaste emocional violento. Por quê? Porque ela não está preparada para aquilo. A maioria das pessoas não estão preparadas, né, para uma situação como essa. Mas a partir do momento que você começa a ver o que eu posso fazer diante dessa situação para que eu tenha bons pensamentos, para que eu direcione, que eu tenha foco em coisas que vão me trazer um retorno e não ficar pensando até quando ou questionando de uma maneira pessimista. Então é necessário o não. Sempre na busca da evolução, de você buscar uma É aquilo que eu falo, o não a gente já tem, então a gente vai atrás do sim. Né? Por isso que eu fico, mamãe. Sim, estou aqui. É um assunto muito amplo, né? Que precisa de uma abordagem mais profunda, mas é bom pra gente ilustrar um pouco. Sim, para poder dar uma luz, né? Que não existe mãe perfeita. Se alguém quer ser mãe perfeita, pode desistir. Não tem mãe e nem pai perfeito. Vou contar, eu apanhei tanto. Muito. Tão bonitinha hoje. E ó, o filho sempre, cada filho é único, tá? Esse negócio, eu tenho só um filho, ou então, meus filhos. Não, cada filho é único. Não existe esse de que é tudo igual. Cada filho é único, não existe também aquela mãe que criou todos os filhos da mesma maneira, porque a relação é diferente, tá? A maneira com que você trata um filho, com certeza não é a mesma. Você oferecer o carinho, o amor seu para ambos é uma coisa, mas a maneira de lidar, de conviver, a troca é outra. E aí eu falo uma coisa em especial para todos: a comunicação, o diálogo, o respeito é fundamental, tá? É através do diálogo, da comunicação que você vai ensinar o seu filho a se expressar. E saber ouvir o outro é fundamental, né? Se você coloca um não, você também tem que justificar o porquê desse não. E também tentar entender de que maneira que o outro está recebendo esse não. Ele pode até chorar, fazer birra. Não, o não é devido a isso. Então, isso é muito importante em qualquer relação. Mas entre os pais, né, e os filhos, é fundamental o diálogo. O diálogo é muito bom. Às vezes os pais ouvem coisas também que não é agradável ouvir de um filho pequeno, mas é importante, porque é a visão deles, né? E você tem que respeitar. O fato de você ouvir algo que não te incomoda, não quer dizer que você seja
Eu gosto tanto dessas diretas, sabia? Mas com certeza tem um fundamento. Porque se o outro te enxerga dessa maneira, algo você está transmitindo para que ela tenha essa imagem sua. E aí a importância, né, do diálogo. Mas o caçula é o preferido, né? O caçula, todos são preferidos, cada um de um jeito, né? Mas que o caçula abusa e manipula muito mais, isso é fato. Eu acho melhor a gente terminar por aqui hoje. Obrigado. Um beijo a todos.